Salve, salve, torcedor vascaíno, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sextou aí bem empolgante pro torcedor vascaíno, né, cara? Vascão na segunda colocação, vindo de uma boa vitória contra o Brusque. Vamos falar desse atual momento do Vasco, como que está a situação do Vasco dentro da Série B, a classificação. Também vamos falar aí do próximo jogo, o que esperar do Vasco para a partida contra o Grêmio. Vamos falar também aqui do Paulinho, cara. Será que existe a possibilidade dele voltar ao Vasco? O jogador falou a respeito dessa possível volta à Colina. Também vamos falar do Nenê, cara, o que fez ontem, sem dúvida nenhuma, a sua melhor partida durante essa temporada. Ele pediu a contratação do Cavani, hein, cara? Será que os norte-americanos da 777 Parties vai atender o camisa 10? Vamos falar desse assunto também e muito mais agora pra vocês. Mas já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Ficar muito informado, sempre informado com as notícias do nosso Vascão. Se inscreve aí, amigão, pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Compartilha com seus amigos vascaínos aí pra ajudar demais. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu o Brusque aí de maneira até tranquila, né, por 2-0, né, cara? Muito tempo o Vasco não fazia 2 gols num jogo. Última vez que o Vasco fez 2 ou 3 gols foi no Campeonato Carioca contra o Resende, cara. Quanto tempo já tem isso? E agora o Vasco voltou a marcar 2 gols aí jogando em São Januário no Caldeirão, com um show do torcedor vascaíno mais uma vez no Caldeirão, né, entupido de torcedor vascaíno. Com certeza o Vasco jogou para merecer esses importantíssimos 3 pontos, né? Hoje o Vasco está na segunda colocação com 17 pontos, mesmo que provisoriamente o Vasco está ali, está garantido mais uma rodada no G4 e pode ser ultrapassado somente pelo Bahia nessa rodada, né? O Bahia que ainda vai jogar e também tem um líder Cruzeiro. O Vasco está a 2 pontos do Cruzeiro, que também vai entrar em campo hoje contra o Criciúma. O Vasco que precisa secar demais esses dois times para quem sabe já na próxima rodada, se vencer o Grêmio na quinta-feira, no próximo dia 2 de junho, assumir a ponta da tabela, cara. Isso seria lindo, né? São Januário lotado e o Vasco conquistando a liderança da competição, né? Ontem o Vasco aí entrou em campo com uma formação diferente, né? O Carlos Palácio, enfim, fez a sua estreia no time titular do Vasco, só que ele não foi bem, né, cara? A grande expectativa do torcedor não foi correspondida. O jogador jogou bem abaixo do que ele vinha apresentando nos últimos jogos. Só que o primeiro tempo do Vasco, como um todo, foi muito ruim, muito fraco, né? O torcedor vascaíno, antes do gol do Nenê, estava xingando totalmente aí o time do Vasco. Eu vi vários comentários aí nas redes sociais. O torcedor que estava assistindo o jogo, pé da vida com a atuação do Vasco. Só que aí, quando não vai na técnica, tem que ser na raça, tem que ser com a camisa. A camisa do Vasco tem sempre que pesar em qualquer canto do mundo e principalmente em São Januário. O Vasco tem que ser favorito, tem que conseguir vencer os jogos, mesmo jogando mal. Quando não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que ir na força para conseguir fazer o gol. E foi assim que o Nenê achou aquele primeiro gol ali, né, cara? O jogador praticamente sem ângulo conseguiu achar o gol ali. A bola passou por trás do goleiro e fez o primeiro gol do Vasco, explodiu o São Januário, que até então o Nenê estava até sendo vaiado, cara. Depois o jogador cresceu bastante na partida e veio o segundo tempo e as alterações do técnico Zé Ricardo foram determinantes para a vitória aí do Vasco, para a confirmação da vitória do Vasco. A entrada do Getúlio no lugar do Raniel, que fez mais uma vez uma péssima partida. Nosso camisa 9 é horroroso. Não tem como mais o Vasco confiar no Raniel, cara. É horroroso esse centroavante. E também a entrada do Figueiredo, que era dúvida para esse jogo, no lugar do Carlos Palácio. Deram uma mobilidade maior. O time do Vasco ficou mais leve e ficou mais ousado, né, cara? E também a grande partida do Gabriel Peck e do Nenê resolveram a parada pro Vasco, né? O Vasco chegou ao segundo gol com o Nenê na famosa chapada dele, né, cara? Foi gol legal e o Vasco comemorou demais, né, cara? No final do jogo até lá, o Wallace lá que jogou na mulambada tentou chorar, tentou argumentar alguma coisa que a arbitragem estava favorecendo ao Vasco. Todo jogo contra o Vasco vai ser isso aí, né? Os caras não conseguem ganhar do Vasco no campo, aí tenta desmerecer a grandeza do clube, a grandeza do time, a grandeza da torcida do Vasco, dando entrevista aí na Globo, né? Assim que esses caras tentam diminuir a grandeza do Vasco, né, cara? Foi lá contra o Bahia, aquele goleiro fraquíssimo que tomou um golaço do Figueiredo, que não aceitou, que tomou o gol pra ele, foi falha dele e tentou desmerecer a grandeza do Vasco, falando que parecia que o Vasco tinha sido campeão. E agora o Wallace falando que o Vasco é muito grande, que não precisava da ajuda da arbitragem, né? Eu discordo totalmente. Quantos jogos roubados ele vestindo a camisa do Flamengo, ele não ganhou em cima do Vasco, né, cara? Que nem tanto assim, até porque na época que ele jogou lá com a camisa da mulambada, o Vasco passava o rodo, o Riasco deixava os caras sentados comendo grama e deitava em cima do Flamengo, né? Bons tempos, né? O Vasco ficou aí 3 anos, se eu não me engano, sem perder pra mulambada, ganhar
ganhava com sobras, né? Infelizmente os tempos mudaram, só que o ano que vem a gente espera que o Vasco volte a essa realidade, né? Que é vencer a mulambada sempre. Mas num contexto geral, um jogo como todo, o Vasco foi muito bem, fez sem dúvida nenhuma o seu menor jogo aí nessa temporada, jogando em São Januário, né? Levou algum perigo ali do Brusque, só que o Vasco conseguiu se impor, né? Por mais que o Brusque estivesse bem na partida, o Vasco foi melhor e superior e fez 2-0. Se fosse com o Vasco em baixa, o Vasco certamente teria perdido esse jogo e no máximo teria conquistado um empatezinho chorado contra o Brusque jogando em São Januário. Esse é um daqueles jogos melancólicos para o torcedor vascaíno, só que os jogadores parecem que estão entendendo que o Vasco está precisando urgente retornar à primeira divisão. A torcida do Vasco não aguenta mais jogar essa maldita Série B e que eles precisam colocar o Vasco no seu devido lugar. Palmas aí também para a defesa do Vasco, que vem conseguindo fazer o que o Vasco não conseguiu fazer em mais de 3 anos, que era parar de tomar gol de jogada aérea, que era parar de tomar gol todo jogo. A defesa é sólida, bem confiável aí, principalmente os dois zagueiros, o Juan Quinteiro e o Anderson Conceição, principalmente, e o goleiro Thiago Rodrigues, né? São ali um trio extremamente importante na defesa do Vasco, sem falar do meio campista Yuri Lara, que é o pitbull ali no meio campo. Os laterais ainda são bem fracos, né, cara? Principalmente a lateral direita do Vasco, com o Everton, que foi horroroso ontem. Foi pra mim o segundo pior da partida, só perdeu esse título pro Raniel. Foi péssimo esse lateral. O Vasco tem que contratar, na minha opinião, um lateral direito e contratar centroavante e mais um meio campista aí, pra quem sabe tentar fechar esse elenco e conseguir o retorno à primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você espera para a próxima partida contra o Grêmio, o que você achou desse jogo do Vasco contra o Brusque, né? Jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira, dia 2 de junho. Extremamente importante essa vitória para o Vasco dar sequência e mostrar que o Vasco é amplo favorito a voltar à primeira divisão, vencendo sem dúvida nenhuma um concorrente direto. Bom, pessoal, ontem quem esteve em São Januário foi o atacante Paulinho, né? Cria do Vasco, revelado na Colina, jogador atualmente está jogando no Bayer Leverkusen, recebeu o carinho do torcedor vascaíno, bem pousou com a camisa do Vasco ao lado da estátua do Roberto Dinamite, que diga-se de passagem, como fala o Neto, né? Assim que colocaram a estátua do Roberto Dinamite em São Januário, o Vasco não perdeu mais, o Vasco é o único time invicto entre a Série A, B e C, e com certeza a estátua do Bob ali, que é um vascaíno de verdade, que é o maior ídolo da história do Vasco, parece que vem trazendo energias positivas pro Vasco e com certeza isso parece que vem fazendo a diferença, cara. Pode ser superstição, mas é fato, né, cara? Depois que colocou a estátua ali do Roberto Dinamite, acabou pros adversários. Ninguém vai a São Januário para vencer o Vasco e somente o Vasco sai ali com os 3 pontos. O Paulinho esteve lá em São Januário e começou aí o bafafá sobre o seu possível retorno à Colina, né? Agora o Vasco com a 777 Partners, tudo é possível, né, cara? Pode ser, quem sabe, o Vasco vá atrás do Paulinho. Ele falou a respeito desse assunto em entrevista à TNT. Veja aí agora o que disse o Paulinho sobre esse possível retorno ao Vasco. Muito bom reencontrar a torcida. Fico feliz com esse carinho maravilhoso. E esse pedido deles aí, será que um dia se realiza? Acho que um dia sim. Pois é, pessoal, o contrato do jogador lá no clube alemão Bayer Leverkusen vai até metade do ano que vem, até junho de 2023, e a partir dessa data ele ficará livre no mercado em caso de não renovação com o clube alemão. Só que agora o Vasco tem grana para contratar ele, né, cara? Quem sabe o jogador queira retornar ao Vasco, né? Ele deve ter ficado mexido com o poder do Vasco, com a torcida do Vasco, né, cara? E a gente espera, quem sabe o Vasco contrate o Paulinho de novo, seria um baita reforço para a temporada, ou talvez para o ano que vem, né? Eu acho que esse ano vai ser um pouco difícil, até porque o Vasco ainda está passando por aquele processo de acertação, né, cara? Ainda precisa ser vendida a SAF, precisa confirmar aí essa venda e o Vasco principalmente retornar à primeira divisão, mas seria um baita reforço em qualquer época do ano, tanto nessa Série B e também na Série A, se Deus quiser, o ano que vem. Vale lembrar que o Paulinho tem apenas 21 anos, cara. O jogador é muito jovem ainda, muito novo, 21 anos, parece que tem mais de 10 anos que ele passou pelo Vasco e tem somente 21 anos, tem muita lenha para queimar e um retorno dele ao Vasco, o Vasco jogando bem, pode ser até benéfico para ele retornar à seleção brasileira um dia, né? Deixa aí nos comentários se você gostaria de um retorno da cria Paulinho aí ao Vasco. Bom, pessoal, o Nenê ontem que foi o craque sem dúvida nenhuma do jogo, né, cara? Ele deu entrevista ao canal do jornalista Fábio Azevedo e falou a respeito aí do uruguaio Cavani, né? Ele meio que tentou trazer o Cavani pro Vasco, tentar dar aquela cavada, né, e trazendo um Cavani pro Vasco. Ele falou a respeito aí da 777 parte pros norte-americanos tentar contratar o Cavani, né? Eu acho que o Nenê foi companheiro do Cavani no Paris Saint-Germain. Com certeza seria uma baita contratação, né? O Cavani que foi muito especulado aqui no futebol brasileiro. O jogador está com 35 anos, só que infelizmente
provavelmente, para frustração do torcedor vascaíno, o jogador já teria dito que tem interesse em permanecer no futebol europeu e já está em negociações com o Villarreal da Espanha, né? Mas seria, sem dúvida nenhuma, uma baita contratação pro Vasco. O Vasco precisando de um camisa 9. Certamente o Cavani é muito melhor que o Raniel, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, esse centroavante do Vasco aí é fraquíssimo. Tanto que o torcedor vascaíno e eu também quero a entrada do Getúlio no time titular, velho. Nunca pensei que ia dizer isso aqui no canal, mas o Getúlio tem que ser titular do Vasco, porque ele é melhor que o Raniel. Ontem ficou nítido isso após a entrada do jogador. Deu uma mobilidade muito maior ao ataque do Vasco, né, cara? Infelizmente, o Raniel é muito fraco, não tem condições de vestir a nossa camisa, tem que ser devolvido ao Santos. Fez uns golzinhos ali, enganou o torcedor com a história de dinossauro. O futebol do jogador desapareceu no momento crucial que o Vasco precisa. O Vasco vem tendo um dos piores ataques aí da Série A, Série B e Série C. Com certeza, essa seca de gols passa muito pelo camisa 9 que nós temos hoje, né? O Vasco precisa contratar um centroavante urgente. Poderia ser o Cavani, sim, mas ele quer continuar no futebol europeu. E o Vasco vai ter que contratar aí um outro nome no mercado. Acredito que grandes estrelas não virão nesse primeiro momento ao Vasco. Acredito que sim, quando o Vasco voltar à primeira divisão, vamos ter aí um elenco muito mais forte, jogadores aí de nome, de peso, vestindo a nossa camisa. Assim como confirmou o Josh Wander lá no Campeonato Carioca, que ele disse que era a última vez que o Vasco iria competir contra o Flamengo com essa distância financeira, né? O ano que vem a gente espera o Vasco ultrapassar a bulambada ou equilibrar no mínimo essa situação aí, pro Vasco fazer pelo menos um Campeonato Carioca digno, quem sabe ser campeão, também uma Copa do Brasil melhor e com certeza lutar pelo título brasileiro, que é o que o torcedor quer ver, o Vasco pentacampeão brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa cavada do Nenê tentando trazer o Cavani pro Vasco. Bem complicado, né? Difícil. A menos que o jogador não acerte com nenhum clube da Europa e dê sopa aí no mercado, pode ser, quem sabe, um milagre e a 777 Partners contrate ele pro Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos. Tamo junto, é nóis.